Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Israel conhecerá o seu Messias quando eles o virem. Ele virá em poder desta vez. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Emanuel, irmã Meire, cantando em momentos no tabernáculo da fé. O amor está tão perto de cada um de nós, em meio a tantas lutas, há um Deus que tem poder, que deixa seu reinado e vem conosco estar. A paz nos traz ao coração, Senhor da redenção. Emanuel, seus olhos brilham, tem poder divino e uma voz tão doce. É Deus entre nós, Emanuel. O seu poder em seus olhos se vê, sua glória e luz nos refaz, seu rosto bondoso contagia. É Deus, é Cristo, é Senhor. O amor está tão perto de cada um de nós, em meio a tantas lutas, há um Deus que tem poder, que deixa seu reinado e vem conosco estar. A paz nos traz ao coração, Senhor da redenção.
seus olhos brilham, tem poder divino e uma voz tão doce, é Deus entre nós, Emanuel. Seus olhos brilham, tem poder divino e uma voz tão doce, é Deus entre nós, Emanuel. Os judeus conhecerão seu Messias quando eles o virem. Ele virá em poder desta vez. A expiação foi rejeitada pelos judeus, então, por amor de nós, os gentios. Apenas devemos notar isto, que por amor de nós, os judeus não reconheceram o seu Messias. Quando eles o aceitarem, eles não o conhecerão em uma manjedoura. Eles vão ver que o menino que estava na manjedoura, que seus pais reconheceram em Belém, que deveria de fato nascer em Belém, foi aquele que eles o rejeitaram, Jesus. Resta esta grande esperança para os judeus, o que não sobrará para os gentios. Os gentios, por sua vez, têm praticado, têm feito o mesmo. Foram naufragados em seus credos, dogmas e denominações, para não reconhecerem o dia da visitação de Deus, que veio raiando como o sol da madrugada para o dia, começando com Lutero, Wesley e o movimento pentecostal do Espírito Santo, concluindo agora com a mensagem restauradora de Elias, complementar. Ela é perfeita porque ela é completa. Não existe mais eras. Não existe mais nenhuma era. Nenhuma, quanto mais eras após esta. Bem entendido, era da graça. Era de salvação. Enquanto nós estamos meditando nisto, procure a se sintonizar, a se identificar a si mesmo, em que posição se encontra,
quando os gentios têm praticado o mesmo ato dos judeus de Israel. Estão cegos e por isso essa graça voltará para os judeus e os gentios morrerão em seus credos e dogmas e denominações. Não resta dúvida. Isso não é um fruto de seminário, de pensamento, de erudito, de grandes teólogos, não. Isso é assim, diz o Senhor. Para os judeus, resta o retorno, seus olhos serem abertos. Para os gentios, não resta nada senão a grande tribulação e o fogo que incendiará a terra. Desta feita ele não estará numa manjedoura lá em Belém, porque ele virá em poder. Aliás, agora ele se manifesta da forma que eles esperavam então. Eles esperavam o Messias com grande poder, inclusive trazendo uma libertação política de Israel. Quando eles estavam sob o jugo dos romanos, que tomaram conta dali em cumprimento à profecia do próprio Senhor Jesus, quando no ano 70 o Marechal Tito entrou lá. Não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada, cumprindo as profecias em cima da risca. E quando esse templo foi destruído, depois restauraram no lugar dele, construíram uma mesquita. E essa mesquita significa abominação, assolação no lugar em que não deve estar, que por sua vez é representado pela mulher, no lugar do homem. O templo se fala de masculino, mesquita fala de feminino, no lugar do homem, no lugar do templo, o que significa uma abominação. O feminino no lugar do masculino. Cada um deve estar em seu lugar próprio. Agora, a trombeta soou. Como rejeitaram a Jesus, rejeitaram a festa das trombetas. Mas logo, veja só, vamos trazer a coisa para o que se espera a partir de agora. O Messias será conhecido. Dois grandes homens do negócio evangélico completo nos Estados Unidos, irmãos milionários de Chicago, foram estar com o irmão Branham. Nós temos o filme, O Profeta do Século XX, mostrando essa visita daqueles dois milionários. E eles tinham realmente o conhecimento de que os judeus vissem aquilo que Deus fazia através do irmão Branham, eles se converteriam, porque o judeu pede sinal. E eles aceitariam o Messias. Eles entenderam que era agora, e o próprio irmão Branham, o profeta, dando essa entrevista para eles, lá na sua própria casa, admitiu. Ele disse, sim, eu creio
que os judeus, ao virem a manifestação desse poder profético de Jesus, eles o aceitarão. Acontece que o irmão Branham, como Elias, ele veio na quarta manifestação de Elias, do espírito de Elias. Ele vem 5 vezes. E esse Elias, dessa quarta vez, ficou concluído por Deus que é exclusivamente para os gentios. Pois bem, aqueles milionários imprimiram 1 milhão de Novos Testamentos, porquanto eles possuem o Velho Testamento, certos de que Israel aceitaria Jesus como Messias. Chegando no Cairo, o avião pousou no aeroporto do Cairo, no Egito, e o profeta teve uma experiência tremenda. Deus o chamou ali à parte e disse: não é agora. Não é agora, se referindo ao tempo de Elias, do espírito de Elias, visitar os judeus. E ali então ele cancelou a viagem, por ordem divina. Se ele fosse, nada daria certo. E aqueles homens se escandalizaram com o irmão Branham. Não aceitaram a voz de Deus. E o profeta voltou dali. Não era tempo. A sua mensagem teria que ser rejeitada, na verdade, mas pelos gentios. O Elias que virá para os judeus será o próprio Elias. Com Moisés, em Apocalipse 11. Então não é negócio do mensageiro dos gentios. O mundo gentílico tem que saber que Jesus Cristo está fora dele. Apocalipse capítulo 3, verso 16, 17. Você lendo isto aí, você vai tirar a conclusão exata do que estamos falando. Os judeus aceitarem o Messias significa que a noiva de Jesus Cristo já foi arrebatada. Veja como Deus estabelece a sua maneira. Quem ver os judeus aceitando o Messias não foi no arrebatamento. Quem ver a atuação, ministério de Elias e Moisés, as duas testemunhas, não foi no arrebatamento. Se é virgem nécia, tudo bem, se são virgens, não estão maculadas por esses credos e dogmas, 3 pessoas, essas coisas, morrerão pelo nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que morrerão pelo nome de Jesus, não da Trindade. E ele virá. Não como aquele que vinha multiplicar pães, peixes, para a cura divina e morrer novamente. Não. Virá em grande poder. É o poder da transladação. Ele virá nas nuvens. Não pisará aqui.
e essa noiva de Jesus Cristo. Linguagem estranha, é uma língua estranha para o mundo chamado cristão, noiva de Jesus Cristo. Subirá no arrebatamento para as bodas do Cordeiro. E depois, então, que essa terra for purificada com fogo, os elementos da terra arderão e se disparão, voltarão às suas fontes de origem. Então Jesus vem e estabelece o milênio. É quando vai dar início ao milênio. Antes da terra ser queimada, purificada, Deus não estabelece o milênio sobre esse lixo, sobre esse hospital para pestilentos. E ele tem a sua maneira. A terra ainda terá dois fogos. O da bomba atômica para essa intervenção. E depois, então, ainda haverá o fogo santo, que a purificará por dentro e por fora, para ser o planeta da eternidade. A Terra é o planeta dos eternos. Isso deveria te dar graça no coração. Deveria te dar saúde. Saúde de cabeça, de cérebro cansado, saúde de mente. Isso é a causa do aleluia. A causa de aleluia é uma palavra espiritual, aleluia, universal. O aleluia não é simplesmente por bênçãos terrenas. O aleluia eterno. Então, a Terra é o planeta dos eternos, de vida eterna. Eles estão procurando vida em outros planetas, porque não tem aqui, então tem que procurar em outro lugar. Mas a vida eterna está na terra. E os mansos herdarão a terra. Em nome de Jesus Cristo, esta é a bênção que você tem no seu coração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que lindo, que lindo! Hoje, domingo, primeiro dia da semana, você já começou bem. Começou ligado aqui na página Tabernáculo da Fé Brasília, para participar de nossos cultos, de nossos trabalhos evangélicos, que temos aqui todas as manhãs, neste horário, nesta página. Olha, divulgue esta página, nossas programações nesta página, para seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. 4 horas da manhã já inicia com a palavra do dia, uma palavra poderosa a seu favor. 5 horas este programa Fé para Vencer, das 5 às 6 da manhã, das 6 às 7, culto doméstico, e vai indo o dia todo. Hoje, domingo, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, estaremos lá em nossa igreja sede para a grande escola bíblica dominical, culto da família,
Leve sua família lá, hoje, daqui a pouco, 8 horas da manhã, culto da família cristã, viu? Lá no Novo Gama, o entorno de Brasília. Novo Gama fica ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, 8 horas da manhã, inicia a escolinha das crianças, a escola com os jovens e os adolescentes, e 8h30, a escola com toda a igreja. Aguardamos você lá com toda a sua família. Não perca, estaremos juntos de mãos dadas, ali sendo abençoado na igreja. Logo após a escola, temos o almoço com a igreja, você vai almoçar, é gratuito, com a sua família. E à noite, à tarde, não é à tarde, 1h da tarde, temos o culto com os jovens, 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja, 6 horas da tarde, aquele culto de cura divina, milagre, libertação, onde você vai e volta leve, libertado de muitos males. Aguardamos você lá, no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, lá está a nossa igreja evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você. Daqui a pouquinho estaremos lá, 8 horas da manhã, e você também. Não perca, leve sua família. Olha, não desligue seu computador, teremos mais meia hora ainda de programa Fé para Vencer ao seu favor. Vamos juntos com esta programação edificante, maravilhosa, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Deus fez isto para salvar vidas. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memoração de jubilação, santa convocação. Autor da criação, irmã Francis Kelly, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé.
Deus fez isto para salvar vidas. Deus fez o quê para salvar vidas? Naquela ocasião, quem conhece a história de José, chamado José do Egito, sabe o que foi feito. Preste bem atenção, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. São muitas coisas que acontecem na nossa vida que não podem ser entendidas, aceitas, mesmo porque, tendo conhecimento da verdade, não podemos aceitá-las. Veja o que aconteceu com José desde criança, ainda na sua casa. Foi invejado, abominado pelos seus próprios irmãos. Porque ele tinha sonhos que, para eles, principalmente naquela época, que o sonho era a maneira secundária, sempre foi, de Deus falar com o homem, mas então funcionava como maneira primária até. Eles acreditavam em sonhos. E José, na sua simplicidade, sua meninice, sua infância, contava que sonhos que refletiam de fato profecias a seu respeito e que seus irmãos iriam se prostrarem diante dele. Que ele seria maior do que seus irmãos. E o tempo passou, José foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos, como um tipo de Cristo. Ensanguentaram a sua túnica para dizerem para o Jacó que uma fera havia matado a José. Jogaram-no num poço ali, um buraco. Naturalmente, aquele poço foi uma época que ele estava seco. E passando aquela caravana de egípcios, José foi vendido para o Egito. Como todos conhecemos a história, cumprindo tudo um tipo de Cristo. Quando aquilo estava se cumprindo, foi exatamente o momento em que seus irmãos foram reconhecidos por José. Então aqueles sonhos se cumpriram exatamente como ele havia sonhado. José havia interpretado o sonho do rei, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas, e versus 7 espigas. E aquilo estava cumprindo, então, um tempo de abastecer, segundo a orientação de José, e depois, tendo alimentos armazenados, vieram 7 anos, as 7 vacas magras, as 7 espigas xoxas.
Foi então que se completou a coisa. Eles estavam lá, aos pés de José, exatamente como em seus sonhos. A palavra de Deus se cumpre. Os propósitos de Deus se cumprem. Estão se cumprindo agora. Voltando ao pensamento de que a gente não entende muitas coisas que estão acontecendo. Mais tarde vai saber que foi um propósito, que aquilo era o próprio Deus fazendo, cruzando o nosso caminho, como eu próprio tenho experiência, salvando a pessoa da prosperidade, do grande juízo da prosperidade, de crescer além do teto, não caber mais debaixo de seu teto. A prosperidade é um juízo. Ela separa o homem de Deus. Isso em todos os aspectos. Monetário, financeiro, intelectual e até mesmo religioso. Os que prosperam muito no religioso, nós estamos vendo aí pastores usando todos os meios, não importa o meio, o que importa é o fim do negócio, do assunto. Então usa qualquer meio para adquirir mais um membro. E quer é posição, é um ministério distinto e assim por diante. Mas muitas coisas acontecem quando Deus ama, justamente para barrar. Todo verdadeiro ministro, originalmente levantado por Deus, tem que ter espinho. Espinho na carne pelo qual, através do qual, Satanás possa esbofeteá-lo, para que ele não se glorie das revelações da grandeza de seu ministério. Eles não sabiam realmente o que estava acontecendo quando eles venderam a José, mas logo eles ficaram sabendo. O dia em que Jacó havia enviado os filhos de Israel lá embaixo para apanhar as coisas, comida e coisas, como José agiu, como se ele não os conhecesse. Então, logo ele sabia que realmente ali se tratava de sua família, daqueles irmãos que o haviam vendido, perseguido. Intentaram matá-lo. 1, 2, tiveram um juízo melhor já pelo próprio Deus. Então, José foi parar no Egito. E agora veja, eles estavam encarando a situação com medo, começaram a chorar. O mesmo aconteceu com Jacó, chorando amargamente, terror, esperando a rajada, esperando o julgamento. Não é outra coisa que se espera.
Então agora aqui nós estamos encontrando os judeus sob a perseguição tremenda nos dias do Holocausto, sob Hitler e Mussolini e tantos outros. A coisa se reprisando, por quê? Eles venderam a Jesus. Eles rejeitaram Jesus Cristo. E ele, então, que é tipificado por José, vai dizer para eles: não. Deus fez isto com um propósito. Deus fez isto para salvar vidas, foi o que José disse. Vocês não precisam ficar apavorados desse jeito. Deus fez isto, atribuiu aquela atitude covarde, criminosa a Deus. Deus fez isto, meus irmãos, para salvar vidas. José estava salvando a terra. Deus tinha um propósito. Ele tinha um êxodo, ele tinha o Gênesis, ele tinha o êxodo, ele tinha o Pentateuco para estar na Bíblia Sagrada. Agora, eles estavam ali numa situação tão temente, esperando o juízo. E foi aquilo que tipificou realmente esse quadro quando os judeus vierem a conhecer a expiação sob o toque da trombeta e vierem a conhecer, a ver a expiação. Eles vão procurar que feridas são estas. Então, Jesus vai responder: foi na casa de meus amigos. E eles esperam, então, quando verem que eles crucificaram o Messias, eles vão chorar, diz a palavra, como uma família que chora a perca de um filho único. Você entendeu isso? Assim está profetizado. Os irmãos de José disseram: é claro que seremos mortos. Agora vamos ser banidos. Quando José se manifestou a ele, que era José, eles vão dizer, eles disseram: nós praticamos aquele mal. Não esperamos outra coisa, ele vai acabar conosco. Então José disse: não, Deus fez isto para salvar vidas. Você tem que recordar desses fatos, dessas histórias bíblicas. Porque isso tem a ver com os judeus, tem a ver conosco. Você quer saber o mês? Olha no calendário, o dia, a hora, olha no relógio. Você quer saber, se orientar? Olhe para o judeu. A hora em que estamos vivendo. Então ele fez isto desta maneira para salvar a vida dos gentios, a noiva. Foi por isso que os judeus o crucificaram, o rejeitaram. Por isso que Jesus foi vendido como José.
exatamente por causa de nós, os gentios. Por causa de você, por causa de mim. Agora tem uma coisa. Tem uma diferença. Eles rejeitaram para a salvação dos gentios. Os gentios rejeitam para a salvação deles. A graça volta para eles. O zambujeiro que foi enxertado é cortado e volta o galho da original da oliveira. Você sabe que eu estou citando a Bíblia. E isso é maravilhoso, é lindo. Só que depois os gentios vão enfrentar um juízo não mais como os filhos de Jacó enfrentaram. Porque é o trono branco. Os gentios que rejeitarem a graça, e não pense assim, os incrédulos, não. O mundo que se diz cristão. Quem rejeitou a José foram seus irmãos. Não foram pagãos. Então, isso fica muito claro, muito compreensivo, muito nítido. Porque agora volta para os judeus, as feridas foram mostradas e diz, não, isso não, vocês não vão sofrer desta forma, essa consequência toda, esse juízo. Mas os gentios não ouvirão isso, os que rejeitaram. Por isso, eu sempre advirto, sejamos agradecidos a Deus por não termos rejeitado a mensagem da hora. A graça. Porque para os gentios resta é grande tribulação, é fogo, é juízo do trono branco. Você deve se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que maravilha! Oh, gente, obrigado por vocês ter parado, sintonizado seu computador, aqui nesta amiga página Tabernáculo da Fé Brasília. Divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir programações edificantes, cultos edificantes, que esta página produz para você. Esta página é a página da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada aqui em Brasília, ali no entorno de Brasília, cidade do Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, 8 horas da manhã, estaremos iniciando aquela grande e maravilhosa escola bíblica dominical ali em nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. É muito fácil, chegando ali no Novo Gama, você vai até o bairro Pedregal, muito conhecido, viu? E ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A nossa igreja, Tabernáculo da Fé Brasília, está localizada ali na 4ª rua, aos fundos
do posto Ipiranga, ali na entrada do bairro Pedregal. Vai lá hoje, leve sua família, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, inicia a nossa grande escola dominical, das 8 às 8h30, culto com as crianças, das 8 às 8h30 também, culto, palestra com os jovens, os adolescentes, e 8h30 até às 11 horas com toda a igreja. 11 horas teremos o almoço gratuito com toda a igreja, e à tarde, 1h da tarde, culto com os jovens, 5 horas da tarde, companheirismo com toda a igreja, 6 horas da tarde, culto de cura divina, libertação, milagres. Tenho certeza que você ir ali, você voltará leve, abençoado pela palavra de Deus. Vai lá, leve sua família, é muito fácil estar ali, viu? Deus te abençoe, aguardamos você lá hoje, daqui a pouquinho, ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Estamos lá de braços abertos para te abraçar. Deus te abençoe. Olha, este programa é apresentado diariamente aqui por esta página. E juntos somos abençoados. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado com Deus. Deus te abençoe. Nosso abraço.